seguinte, que eu coloquei essa resolução ali para vocês, que eu fiz anteriormente, tem ali embaixo perguntando qual será o centésimo termo desta PA. Então, assim, ó, antes de eu responder quem é o centésimo termo, eu vou pensar no que a gente acabou de fazer para achar o décimo. Só que assim, a gente achou o décimo termo de uma forma nada elegante, né? Essa forma, óbvio, ela pode ser utilizada para a gente chegar em qualquer termo da PA? Claro que sim. Se eu quiser chegar no centésimo termo fazendo assim, somando 4, eu posso. Boa sorte, né? Se eu quiser achar o milésimo, também eu posso fazer assim. Boa sorte, eu desejo novamente. Então, existe uma forma um pouco mais elegante de a gente determinar outros termos da PA, ao invés de ter que ir escrevendo um a um. Para isso, eu vou fazer meio que uma anatomia da PA. Como assim uma anatomia? Olha lá comigo. Vamos lá. O nosso primeiro termo, vou começar com o primeiro termo porque ele é o cara que determina todos os outros, concordam? Então, o 3 é o nosso primeiro termo. Quem será o nosso segundo termo? Nosso segundo termo vai ser o primeiro termo mais a razão, certo? Concordam comigo? Ou seja, o 7. Percebam que eu estou fazendo agora uma anatomia, por quê? Porque eu vou destrinchar cada termo, mostrar o que foi acontecendo de um termo para o outro. Vamos para o terceiro agora. Ó. O terceiro termo, ele é quem? Como é que é formado o terceiro termo? Ele é formado pelo segundo. O segundo termo nosso é 3 mais 4. Esse é o nosso segundo termo. E a partir do segundo termo, eu somo a razão para chegar no terceiro, que nós vamos obter o 11. Quem vai ser o quarto termo, galera? O quarto termo vai ser o terceiro termo, que é quem? O primeiro termo mais 2 vezes a razão, ó. Então, o primeiro termo mais 2 vezes a razão é o terceiro termo, tá aqui em cima, ó. Então, quem vai ser o quarto? Vai ser esse terceiro termo mais uma vez a razão. Então, a gente tem aqui que o quarto termo é 15. O quinto termo vai ser o quarto. Quarto termo, mais uma vez a razão, e aí a gente vai obter ali o 19, certinho? Eu vou fazer só mais um, eu vou parar no sexto ali com vocês, tá? Então aqui, ó, o sexto termo é igual ao 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Isso aqui é o quinto termo. Para chegar no sexto, eu somo mais uma vez a razão, então a gente tem o 23 aqui. E eu poderia ir assim sucessivamente, mas eu vou parar. Eu vou parar porque aqui a gente já consegue determinar o décimo termo fazendo o seguinte raciocínio. Pessoal, o décimo termo ele vai ser formado assim como os outros. Percebam que todos os termos dependem do primeiro. Obviamente o décimo vai ter o primeiro aqui. Todos os termos têm uma soma de vezes a razão. O décimo também vai ter uma soma de vezes a razão. Só que o que muda de um termo para o outro é a quantidade de vezes que eu tenho a razão somada. Olha só, por exemplo, no primeiro termo a gente não tem a razão somada, porque ele é o primeiro. Já no segundo termo a gente tem uma vez a razão somada. No terceiro termo a gente tem 2 vezes a razão somada. No quarto, 1, 2, 3 vezes a razão. No quinto termo, a gente tem 1, 2, 3, 4 vezes a razão. No sexto termo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes a razão. Ok? O que isso significa? Percebam que essa quantidade aqui é sempre uma unidade a menos do termo que está aqui, ó. O 5 é uma unidade a menos do 6, que é a posição. Ó, o quinto termo vai ter quantas vezes a razão? 4, ó. Uma unidade a menos da posição. O quarto termo vai ter quantas vezes a razão? 3, ó. Uma unidade a menos da posição. Então, sempre essa quantidade de vezes que o 4 está sendo somado é uma unidade a menos da posição. Então, se eu tô lá no décimo termo, galera, a quantidade de vezes que eu vou somar o 4 aqui é uma unidade a menos da posição 10, ou seja, 9 vezes a razão, correto? Por que 9? Porque 9 é uma unidade a menos de 10, que é o que vai acontecer em todos os termos. Então, eu teria aqui 3 mais 9 vezes o 4, nós teríamos 39 como sendo o nosso décimo termo. E aí, eu pergunto para vocês, como é que seria o nosso centésimo termo? Ora, o centésimo termo, eu posso usar o mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio? O centésimo termo vai depender do primeiro.
Mas quantas vezes a razão? Essa quantidade de vezes da razão é sempre uma unidade a menos da posição do termo. Então, se a posição é 100, tira 99 vezes a razão. Então, a gente vai ter 3 mais 99 vezes o 4. 99 vezes 4 dá 396, mais 3, 399. Então, a gente tem que o nosso centésimo termo é 399. E essa lógica que eu usei com vocês, de que todo termo da PA vai ser o primeiro, mais uma unidade a menos da posição vezes a razão, pode ser utilizado em qualquer PA. Ok, pessoal?